Em meio a uma onda de desconfianças e irritação da torcida gremista, Thiago Volpi está chegando para ser o camisa 1, o substituto de Marquezin. O goleiro que esteve sempre entre o céu e o inferno, muitas vezes elogiado, com grandes chances recebidas, mas com diversas falhas cometidas. Qual o goleiro que a gente vai receber aqui no Tricolor Gaúcho? Vamos falar um pouco mais sobre a trajetória do Thiago Volpi depois da vinheta. Dale Tricolor, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Felipe Nabinger e vamos falar hoje de Thiago Volpi, 34 anos, que conseguiu a sua rescisão contratual com o Toluca, clube mexicano, e está vindo para o Brasil, mais especificamente para Porto Alegre, para ser goleiro do Grêmio. E a torcida do Grêmio parece não muito feliz com isso, muito por aquela memória que nós temos das falhas cometidas quando o goleiro do São Paulo, entre 2019 até o final aí de 2021. Que goleiro será que está chegando para o Grêmio? O goleiro das grandes defesas ou o goleiro das falhas inacreditáveis? E mais, por que o Grêmio decidiu contratar esse goleiro? Mas antes, eu peço que você deixe aqui, né, o seu like. Isso é muito importante para que a gente possa seguir produzindo conteúdo aqui. É claro, te inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho e também deixa os teus comentários. Thiago Volpi, de 34 anos, começou a sua carreira na base do Fluminense e profissionalizou-se no Rio Grande do Sul especificamente. Ele é catarinense e ele acabou se profissionalizando no São José de Porto Alegre, onde ficou de 2010 a 2012 com direito a um empréstimo no meio disso ao Luverdense. Depois disso, acabou sendo negociado com o Figueirense e lá em Santa Catarina chamou a atenção do Querétaro, onde foi jogar no México ao lado do Ronaldinho Gaúcho. Foi inclusive lá que ele conquistou os seus principais títulos, uma Supercopa do México, uma Copa do México da Apertura e após isso, foi considerado um goleiro para substituir Rogério Ceni no São Paulo, que estava carente de um camisa 1. Chegou ao São Paulo por empréstimo em 2019 e foi contratado em 2020 em definitivo. Só que, de um primeiro ano muito bom, acabou depois disso cometendo muitas falhas. A torcida do São Paulo pegou muito no pé do Thiago Volpi e no Brasil inteiro ele ficou conhecido como um goleiro que não era confiável, que tinha muitas falhas. Inclusive, lá no México, em uma entrevista que foi concedida no ano passado, há quase um ano exatamente, ele falou sobre a pressão lá no México comparada à pressão no Brasil. E começa dizendo que lá no México há pressão, mas não como aqui. Existe uma pressão também, mas diferente da pressão do Brasil. Eu acho que o Brasil hoje é, de certa forma, emocionalmente insustentável a pressão que se tem lá. Porque hoje a gente não se fala só de futebol, a gente não se fala só do resultado esportivo. A gente se fala da vida pessoal, onde jogador recebe ameaça de morte, onde jogador, se o time perde, não pode sair na rua. Então chega um ponto que a gente, ou no meu caso, por exemplo, já estava perdendo essa vontade de jogar, de desfrutar o jogo. E será que ele vai conseguir suportar a pressão de jogar no Grêmio com a torcida já insatisfeita com a sua vinda para cá? Ele não tinha a intenção de voltar do México, mas também já numa coletiva de despedida do Toluca, ele explicou que a questão é familiar. Houve a morte da sogra dele, o sogro ficou no Brasil e a esposa dele voltou para cá, ela grávida do terceiro filho do casal, e ele não conseguiria ficar lá longe da família. O sogro não tinha visto para morar no México e acabou que ele decidiu vir para cá. Inclusive, segundo ele, abrindo mão de muita coisa, principalmente no quesito financeiro. E resolvimos como família optar por estar mais cerca. Incluso hoje eu abro mão de muitíssimas coisas, principalmente em lo econômico. Há muita gente que está pensando que eu regresso hoje ao Brasil por um tema econômico, porque quizá já me oferecem uma situação melhor. Não muito por el contrário. Hoje o que estou fazendo na parte econômica é abrir mão de muitas coisas. Mas o que levou o Grêmio a contratar o Thiago Volpi? Que é capaz de defesas como essas
e de falhas bizonhas como essas? Bom, a Rádio Imortal aqui do Rio Grande do Sul elencou 6 fatores que a direção teria passado como predominantes para a contratação. A primeira delas é a experiência. Um goleiro de 34 anos, que já tem passagem por futebol internacional, muitos anos de México, aqui no Brasil também, ficou 3 temporadas no São Paulo, então é um goleiro que, segundo a direção do Grêmio, não sentiria pressão, mas essa pressão foi sentida quando ele era goleiro do São Paulo. Leitura de jogo para fazer cobertura dos jogadores de defesa, né, em marcações mais altas. Mas nessa semana circulou um lance que chama muita atenção entre as falhas cometidas, que foi um gol do Léo Chu quando jogava no Ceará, né, em que ele vai dominar uma bola para fazer justamente essa cobertura da defesa e acaba tomando um gol inadmissível. O jogo com os pés. Eu adoro, eu acho que o meu sonho era jogar na linha, não era nem ser goleiro. Então, trabalhar com treinadores que gostam de priorizar essa parte da saída de bola, onde o guarda-redes é muito participativo com os pés, é algo que me encanta. Cabe lembrar que o Thiago Volpi é cobrador de pênaltis. Lá no Toluca apenas ele fez 15, converteu 15 cobranças. Não é exatamente de um cobrador de pênalti que o Grêmio precisa, precisamos de um goleiro, mas de qualquer maneira essa valência ele tem. E o Gustavo Quinteiros gosta de usar um goleiro que faça um jogo apoiado, que trabalhe com os pés. Isso é um elemento, sim, que bate com a realidade. Crescer em jogos grandes. Bom, no São Paulo ele falhou justamente em jogos decisivos. Lá no Toluca, o Toluca não chegou a ser campeão com o Thiago Volpi como goleiro, né? E também em jogos decisivos ele deixou a desejar. Então esse elemento eu não concordo muito também. Bom de grupo. Isso não conheço a pessoa do Thiago Volpi, né? Mas aparentemente parece um cara muito bem quisto, tanto que teve direito a uma entrevista coletiva de despedida do Toluca, né? Isso não é para todo mundo. E a realidade financeira? Aí é a questão do salário e também do dinheiro despendido para contratá-lo. Já que ele conseguiu uma rescisão contratual, o Grêmio não precisa pagar nada ao Toluca, vai fazer apenas o pagamento das luvas e do salário do jogador. E estima-se que o salário dele fica abaixo daquilo que ganhava o Marquezin, girando aí na casa dos R$500 mil, que é um salário alto, óbvio, né? Mas é inferior àquilo que ele ganhava lá no México. Bom, esse é o goleiro Thiago Volpi. O que você acha, torcedor gremista? Vamos dar uma chance? Quem sabe no Grêmio e mais experiente ele finalmente mostre valências que ainda não mostrou? Ou será que veremos algumas falhas sendo cometidas como já vimos no São Paulo? Deixa aqui tua opinião. Também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, curtir esse vídeo. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais!